Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Nesta semana nós estamos meditando sobre esse tema, né? As revelações da cruz. Estamos meditando sobre esse tempo que vivido por Jesus, que de uma forma tão radical, tão profunda e única, afetou toda a humanidade. A partir desse momento, a humanidade se dividiu entre o antes e o depois. A vida daquele que recebe Cristo também se descreve desta forma: um antes e um depois. Aquele que recebe Cristo na sua vida nunca mais será o mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes, eu gostaria aqui de deixar um aviso importante para nós. Nós aqui ainda somos poucos no nosso canal, mas eu já estou tendo dificuldades de compartilhar os links para todo mundo. Então eu gostaria de pedir a você para que se inscreva aqui no canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações do YouTube. E assim você pode estar conosco nesta mesa comendo deste pão vivo que desceu do céu. Então se inscreva no canal e acione o sininho. Amém? Vamos lá? Então eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra que estamos meditando aqui nessa semana, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 18, que diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, nos trazendo entendimento e revelação. Então, a cruz, ela é descrita por Paulo desta forma. É uma descrição que vai partir de uma percepção real de que a cruz, para aqueles que não conhecem a verdade do Evangelho, a palavra da cruz, referente à cruz e tudo aquilo que ela representa, para aqueles que se perdem, ela é loucura. Porque a cruz, ela em si mesma, ela vai trazer uma mensagem. Como uma vida vitoriosa em Deus poderia ser daquela forma? Como que uma vida vitoriosa em Deus pode ser daquela forma? De que forma? Aquela forma, a forma pela qual Jesus morreu na cruz. Sofrimento, agonia, angústia, medo e muitos outros sentimentos vividos por Jesus ali naquele momento. Então Jesus, ele naquele momento, naquele ambiente de crucificação, vivenciando aqueles sentimentos angustiantes, ele não representava aquele entendimento popular, messiânico, davídico do Messias, daquele que viria restaurar Israel. Jesus e aquela imagem não combinava muito com este estereótipo que estava no imaginário dos judeus daquele tempo. Atos, capítulo de número 1, vai nos dizer que Jesus já havia ressuscitado e Jesus ali já estava aparecendo para os discípulos, e nas suas últimas aparições, ou na sua última aparição, os discípulos fazem a Jesus uma pergunta: quando será restaurado Israel? Uma pergunta referente à política, uma pergunta referente à geopolítica, a uma questão de Estado. Quando que o Estado de Israel será restaurado? Quando haverá de fato uma política de justiça? Quando, na geopolítica, Israel será imperativo diante dos seus adversários e inimigos, diante de Roma? Então, já havia esse imaginário, esse entendimento na cabeça do povo de que o Messias viria aos moldes do rei Davi, um rei vitorioso, um rei conquistador, expansionista. Mas não foi isso que aconteceu. Então aquela imagem da cruz,
ela não combinava muito com aquilo que os judeus então esperavam e entendiam. Então, por isso Paulo vai dizer que a cruz ela é loucura. Ainda hoje nós também podemos ter isso na mente, de que a cruz é sinal de derrota, é sinal de fracasso, é sinal de algo que nós não queremos viver, né? Algo que nós rejeitamos, nós não queremos viver, porque aquilo é algo que remete à derrota e uma vida fracassada. Mas Paulo também diz aqui que para os que creem, a cruz é poder de Deus. Então, para aqueles que creem na palavra da cruz, a partir das lentes da palavra, a partir das lentes do Espírito, da revelação, para esses é poder de Deus. A palavra vai nos dizer aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 19, Paulo diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então Jesus, ele pega toda a inteligência dos sábios, né? Deus, ele pega tudo isso e destrói, ele aniquila. E aí, a partir de uma inteligência espiritual, de uma inteligência em Cristo, como diz Paulo, né? A partir da mente de Cristo, nós conseguimos discernir que sim, nós podemos ter uma vida vitoriosa a partir da cruz. A cruz, ela revelou aos judeus que o próprio Deus, né, o Deus de Israel, ele não veio para restabelecer ou para tratar com essa Israel política, geográfica e social, mas Deus em Cristo veio para restaurar uma Israel invisível, da Israel de Deus. A salvação, ela seria estabelecida de uma forma definitiva no seu reino. Então, o reino de Davi era um estereótipo, um arquetipo de um reino bem-sucedido, mas o reino de Davi passou. Mas o reino estabelecido por Cristo jamais passará. Daniel vai ter esta visão de que viria um reino e esse reino jamais teria fim. Então esta é a visão de Deus para nós, a visão de algo definitivo. Então, a partir daquele momento, os últimos dias, eles são startados para o estabelecimento, então, deste reino que jamais terá fim. Então, nesse sentido, a cruz, ela se torna para nós poder de Deus, porque por meio daquele ato, então, algo poderoso acontece na vida do homem, na história humana, um reino que seria estabelecido de uma forma definitiva, um reino vitorioso, ele estava sendo estabelecido, os fundamentos deste reino passava pela cruz e ainda passa pela cruz. A vitória não está na força do nosso braço, a vitória está na fé e na confiança do rei deste reino. A nossa luta é travada pelo rei deste reino, como diz a palavra, eu pelejarei por vós. O apóstolo Paulo, aí escrevendo também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, Paulo diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Jesus morre na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mas ele não ressuscita por si só, ele foi ressuscitado pelo Pai. E ele é o primeiro dos muitos que ressuscitarão. No mundo, a cruz, ela é loucura, porque aquilo que ela representa não pode ser instrumento para a vitória. Porque como vencer o mundo e as lutas que ele nos impõe? Se rendendo, se entregando, se humilhando daquela forma. Mas aqueles que estão em Deus, aqueles que conhecem a palavra e leem a palavra a partir da ótica do Espírito, ele entende de que a nossa vitória está no joelho. As nossas armas são espirituais. De que uma das armas mais eficazes que o crente tem é a arma da rendição, da entrega e da confiança. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo
e ele fugirá de nós. Essa rendição, sujeição, são armas poderosas para aqueles que desejam uma vitória definitiva. A cruz é o instrumento do homem para a vitória definitiva. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Há uma promessa do Senhor para cada um de nós, de que em Cristo somos mais que vencedores, e essa vitória é definitiva. A morte já foi vencida, o pecado já foi vencido, Satanás, seus demônios já foram vencidos não em nós, mas no poder que se manifestou em Cristo Jesus, naquela cruz. O maior milagre que nós poderíamos testemunhar se deu ali, naquele milagre de rendição e de entrega. Um ser humano que se entrega daquela forma não pode experimentar outra coisa a não ser a vitória. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já nos deu a vitória. Nos dê sabedoria, discernimento, coragem para tomar a cruz e te seguir. Forja o nosso caráter, segundo o caráter de Cristo, e nos façam homens e mulheres que se rendem, que se sujeitam, que se entregam a este governo, esse governo de justiça. Senhor, muito obrigado. Confiamos no Senhor e entregamos nossas vidas a Ti, também nossas batalhas, confiando que a vitória já nos foi dada. Muito obrigado. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus então continue te abençoando, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Tenham todos um dia abençoado e vitorioso em Cristo. Que Deus te abençoe.